LeBron James pode ser trocado pelo Los Angeles Lakers? Essa é a grande questão que acontece lá em Los Angeles. É claro que não é um grande rumor, mas existe sim essa possibilidade. Sejam bem-vindos ao Papo DR, essa é a análise do Guizão que tem lá a nossa playlist falando de muitos times, de análises táticas e de jogadores, como esse vídeo aqui que a gente está falando do LeBron James, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, ative as notificações porque tem muita coisa nesse nosso canal e principalmente deixe seu comentário aqui dizendo se você acha que o LeBron deve continuar ou deve sair do Los Angeles Lakers, visto a atual situação do time. Tem outras playlists também, principalmente a do nosso podcast diário, o Papo DR, que eu e a Gabriela a gente vem aqui falar tudo sobre as atualidades da NBA, mas dos esportes em geral. Bom, vamos falar desse assunto aqui principal. O LeBron, ele efetivou a sua cláusula, ou seja, o seu último ano de contrato de 52 milhões de dólares, né? E isso fez com que esses rumores de uma eventual troca ficassem um pouco mais fortes. Por quê? Porque uma vez que ele faz valer esse contrato, ele deixa o Lakers numa situação em que ele não tem tanta flexibilidade para contratar mais jogadores. Contrataram o DeAndre Ayton agora, é verdade, mas assim, não tem muito mais espaço para trazer jogador de peso. E o LeBron faz isso por quê? Porque ele entende que a franquia já está pensando no futuro, né? Pensando em construir em volta ao Luka Doncic, em volta a eventualmente até um Dalton Knecht, que é um jogador que foi bem na temporada passada, tem 24 anos, pode evoluir ainda, né? Tem alguns jogadores jovens ali que eventualmente pode ter um bom desenvolvimento, mas principalmente abrir espaço na folha salarial para reforçar o time em volta ao Luka Doncic nos próximos anos. Então o LeBron, ele entende isso. Uma vez que ele entende que o Lakers está pensando no futuro, ele tem uma situação em que ele quer vencer agora. Fala, tá bom, então você está pensando no futuro, você não está pensando mais em mim, então você vai me pagar os 52 milhões de dólares que eu tenho para receber, eu não abro mão de nada, né? E a gente continua assim por mais um ano. Se você me trocarem, tudo bem. Só que assim, para trocar o LeBron James, o próprio LeBron tem que estar de acordo, porque ele é um dos dois jogadores que tem uma cláusula que não pode ser trocado sem a anuência, né? Sem o de acordo do LeBron James. O outro jogador é o Bradley Beal e a gente tá vendo lá o problema que Phoenix tem para se livrar do Bradley Beal. Mas esse não é assunto para agora, é para outro vídeo. Então o LeBron, ele tem essa possibilidade. Então tá, você quer me trocar também? Só se eu quiser. Se eu não gostar do time que vocês escolheram para me trocar, eu não vou, né? Então isso evita qualquer possibilidade do Lakers mandar, por exemplo, o LeBron James para Charlotte, para Toronto, para Portland. Vamos colocar assim como os times que nessa temporada aqui dificilmente vão brigar por alguma coisa. O LeBron vai fazer 41 anos no final desse ano aqui, né? Então ele não tem muito mais tempo, né? Existe até o rumor de que eventualmente a mulher dele teria falado para ele que ele gostaria que ele parasse de jogar nesse ano. Então assim, vamos analisar algumas opções que o LeBron teria, que ele eventualmente poderia concordar em ser trocado. Eu acho que a primeira que vem na cabeça de todo mundo é Cleveland, né? Porque o LeBron, ele é de Cleveland, ele começou lá, ele foi campeão com o time de Cleveland e talvez seria uma coisa bastante interessante para ele terminar a carreira lá. Só que não é uma troca simples. Não sei se seria interessante para Cleveland em questão esportiva. Porque para você trocar, você precisa mais ou menos igualar os salários dos jogadores que teria que ser mandado para Los Angeles. E isso faria com que Cleveland teria que se desfazer da sua base jovem, de jogadores interessantes que são importantes para agora, mas são importantes para os próximos anos também. Então, sei lá, eventualmente um Jarrett Allen, eventualmente um Darius Garland, o Evan Mobley, que eu acho que não fariam de jeito nenhum, né? Eu acho que Evan Mobley e Donovan Mitchell são intocáveis ali em Cleveland. Eu falei dos outros dois jogadores porque são mais factíveis, né? Mas você abre mão de jogadores importantes para um ano de LeBron James, numa situação em que você quer vencer agora. E tem um outro ponto aqui. Cleveland não tem tanta flexibilidade, eles já estão acima do second apron, ou seja, aquela regra de folha salarial que te limita as trocas. Então, se você não igualar ou superar o salário do LeBron James
em contratos, fica muito difícil, se não impossível, de você fazer essa troca. Então, assim, Cleveland acho realmente muito difícil. O que poderia acontecer, o LeBron terminar esse ano e depois ele vai lá para Cleveland, assinar o mínimo de veterano para ele terminar a carreira na sua cidade natal, né? Ou seja, onde ele começou. Mas isso aqui mais para frente, estamos falando das trocas aqui agora. Outro time que poderia ser interessante para o LeBron James é o Dallas Mavericks, né? Dallas Mavericks que tem histórias de relação do LeBron James, né? O Kyrie Irving, que jogaram juntos e foram campeões em Cleveland. O Anthony Davis, que jogaram junto nos Lakers e foram campeões em 2020 na bolha. E o Nico Harrison, que por muito tempo ele trabalhou na Nike, né? Então tinha uma relação próxima com os atletas que eram patrocinados pela marca. Dallas também teria jogadores suficientes para eventualmente fazer essa troca, né? Eles ainda eles não têm problemas de folha salarial, né? De ter ultrapassado o second apron, então não teria essa dificuldade tanto de troca, e tem jogadores ali que, se você fizer um pacote, você consegue igualar mais ou menos o salário do LeBron. Estamos falando de Klay Thompson, estamos falando de PJ Washington, Gafford, Caleb Martin pode ser jogador, né? E o time do Dallas é um time que, por mais que ele tenha tido a primeira escolha do draft desse ano, é um time que está pronto para ser competitivo, né? O Kyrie Irving ele não vai começar a temporada, mas é possível que ali em janeiro, fevereiro ele já esteja disponível para jogar. Então você tem Anthony Davis, você tem o Cooper Flagg, você tem o Derek Lively. Isso eu estou falando de jogadores que, além daqueles que eu já falei aqui, que seriam possibilidades de troca. Talvez seria aqui a situação mais factível, né? Não sei se a relação Lakers-Dallas ficou abalada depois de tudo aquilo que foi falado após a troca do Luka Doncic, né? Se o pessoal do Dallas se sentiu passado para trás, mas enfim, isso aí também são negócios, coisas que acontecem e acabam ficando para trás. Um rumor que sempre sai quando se fala em possível troca de LeBron James é o Golden State Warriors, né? Pelo fato também do LeBron ter uma boa relação com o Stephen Curry. Eles jogaram juntos, foram campeões olímpicos com a seleção americana no ano passado. Tem uma boa relação entre os dois, né? Aliás, são os dois principais ícones para mim, né? Pelo menos do basquete aí dos últimos 10, 15 anos. Pegar o número de títulos, os dois têm 4 títulos e realmente o LeBron fez tudo o que fez na carreira e o Stephen Curry mudando aí a maneira do basquete ser jogado, né? Tendo esse tipo de impacto na liga. Para isso, o Golden State tem duas opções aqui. Ou ele troca pelo Jimmy Butler, né? Que acabou de chegar no time e teria até o Jimmy Butler tem até um salário um pouco maior do que o LeBron James, né? E aí seria uma troca quase que tete a tete ali. Mas eu não sei se faria sentido, porque realmente o Golden State jogou bem desde que o Jimmy Butler chegou, né? Eles tiveram problemas de lesões que possivelmente essas lesões impediram o time de ir mais longe nos playoffs. Mas eu acho que uma temporada inteira com os dois juntos ali talvez seja interessante. Ou teria que fazer um pacote envolvendo inclusive Draymond Green, que eu não sei se é uma coisa interessante você tirar o Draymond Green do lado do Stephen Curry, porque os dois jogam muito bem juntos. Ah, mas é o LeBron. Beleza, mas o Draymond Green ele tem um papel importante nesse time. Aí seria Draymond Green e mais algum jogador de rotação, Podziemski, Gui Santos, sei lá. Né? Teria que ser feito um pacote aí para mais ou menos igualar. Mas eu sinceramente acho que é pouco provável o Golden State querer trocar ou o Jimmy Butler ou o próprio Draymond Green. E outro time que sempre se fala também é o New York Knicks. New York Knicks que agora está de técnico novo, Mike Brown acabou de chegar. Também teria que fazer um pacote de jogadores, possivelmente envolvesse um Anunoby da vida ou um Mikal Bridges da vida. E aí teria que colocar Deuce McBride, Mitchell Robinson, né? Jogadores importantes na rotação do New York Knicks para igualar esse salário e mandar o LeBron James. Também não sei se é uma coisa que seria interessante para os Knicks, pegar esses caras que estão jogando bem com o time, não tem idade avançada, né? São jogadores aí que ou estão abaixo dos 30 anos ou estão por volta dos 30 anos, ou seja, mais ou menos no auge da forma física deles ali, né? Ou uma outra possibilidade seria trocar uma troca direta com o Karl Anthony Towns. O Karl Anthony Towns tem um salário até maior que o LeBron James também, tem um contrato mais longo,
Mas sinceramente pro Lakers, será que isso faria sentido depois de contratar o DeAndre Ayton? Acabou de contratar um cara na mesma posição, você gastar esse mesmo dinheiro, tudo bem, o DeAndre Ayton está pagando 8 milhões, não é muita coisa, eventualmente se não der certo você pode até achar um outro destino para ele, né? Mas será que vale a pena? E outra, você comprometeria o cap space dos Lakers por mais alguns anos, já que o Karl Anthony Towns tem contrato até 27, 28. Será que nessa ideia de pensar no futuro e montar o time em volta ao Luka Doncic, você comprometendo o cap space é uma coisa inteligente a se fazer? Então tem muitas coisas aqui que tanto o Lakers, quanto o LeBron James, quanto o time que vai trocar com eles tem que colocar na mesa para ver se vale a pena. A gente tem que lembrar, por mais que o LeBron James ele tenha bons números ainda, mas será que é esse jogador ainda para dar um título para o time? Aos 41 anos de idade? Isso tudo é o que o time tem que colocar na mesa. Eu sinceramente acho que é uma troca muito difícil de acontecer, porque além de você ter que alinhar tudo isso, você tem que passar pela aprovação do LeBron James. Então, não sei se vai ser uma coisa tão simples de acontecer, mas a NBA a gente já viu que tudo está em aberto, principalmente depois de uma troca como aconteceu nessa temporada passada do Luka Doncic. E para você acha que o LeBron termina ali com o Lakers esse ano e eventualmente até termina a carreira no time de Los Angeles, ou você acha que ele vai ser trocado? Se for trocado, para onde você acha que ele deve ir? Comenta aqui para mim, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.